Buenos dias, hermanos. Dia 11 de outubro do ano 2025. Estou fazendo caminhada matinal e quero gravar desde acá hoje, uma vez mais, para falar desse tema que é bem sério, não? Como todos os outros, pero é bem profundo. Deus, ele está vendo tudo o que hacemos, não? Às vezes nós outros, Deus nos bendice tanto e nós outros cremos que estamos por em cima de todos, não? Olha que bonito o bosque aí. Bosques de Monte Tingolo. Acá já não é mais Monte Tingolo, acá já é Loma de Samora. Já passei 20, mas não importa. Acá os bosques cerca de minha casa. Às vezes nos cremos por em cima da lei, por em cima de todo, porque Deus nos bendize. E Deus realmente nos coima de bendições. Pero devemos saber administrar essas bendições. Realmente andar conforme a palavra de Deus. Davi, um rei que até é um mito, um místico. Mito no sentido de histórias, não? Muitas histórias dele. Místico no sentido de que a gente inventa tanta coisa acerca dele. E algumas podem ser harta verdade, não? Pero adorado, ovacionado, tanto pelos cristianos de hoje, pelos cristianos de antes, pelos judios e quizá até por outras religiões. Pero um homem que pecou, não? Por suposto como tu e eu, porque era um homem normal. Pero queria falar de um pecado dele, não para falar de seu pecado, porque não importa o pecado dele, eu tenho que mirar meu pecado, não o pecado do outro. O pecado dele é o problema dele, ele recebeu a consequência do pecado dele em sua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que aprender de meus erros e dos erros dos outros também. E como é um texto bíblico, sacar um aprendizado para a minha vida, para que eu não venha a cair nessa condenação. Não vou falar do pecado de adultério dele, mas não estou falando acá de pecado de adultério em si. Esse pecado de adultério está simbolizando qualquer tipo de pecado, porque não vou falar dele pecado em si, sino de la natureza, como diz nosso irmão Pablo e também Santiago, explicando acerca do pecado. E cada homem peca quando é atraído por sua própria concupiscência, sua própria vontade, seus próprios desejos. Não, se eu não tenho um desejo de algo, eu não vou pecar com esse algo. Então, era o que eu dizia no começo, nós outros, quando começamos a ser muito bendizidos por Deus, já deixamos de congregar. É pecado, pastor? Não. Faltar um dia na igreja não é pecado, por suposto que não. E faltar outro dia, e faltar outro. Bueno, vós tem que analisar a tua vida e vós assim essa pergunta a vós mesmo, eu vou contestar. Não? E começamos a nos consentir muito quando tudo nos vai bem. Tenho plata, tenho estabilidade, tenho tempo, então se vou sair, vou me divertir, porque quedei muito tempo trabalhando, por suposto que vós tenéis que ser isso realmente, e tenéis esse consentido, não? De paz de Deus, por suposto que Deus nos dá tempo de refrigério também, nos bendize, pero às vezes nós outros abusamos disso. Em dois tempos que os reis saíam para a guerra, está escrito no texto, já segundo Samuel, antes do capítulo 12, eu quero falar do capítulo 12 em si, é o texto base, não? Que quando Natan tem esse encontro com Davi, pero contando um pouco da história, em nos tempos que os reis saíam para a guerra, porque a cada tempo, que 2 anos, assim, eles montavam restos e saíam para a guerra para arreglar as coisas que faltava, não? Para testar os equipos, os exércitos, os agrupamentos, os jovens que haviam entrado no exército.
e também para arreglar o tema de suas fronteiras, os temas bélicos que até hoje, bueno, existem, não? Infelizmente, el hombre não parou de ser tão Neandertal e não aprendeu todavia a viver com seu semejante em la terra, não? Por isso necessitamos exércitos, armas e tudo mais. Se fôramos todos del amor, não necessitaria as armas. Nem a para proteger-se de los animais. Porque os animais o que querem nomás é comida nomás, não? Pero bueno, isso é um tema para charlar em outro momento. Pero bueno, ouvindo cá, no tempo que era para eles salirem à guerra, ele se deu o permitido. Ao final, eu sou o rei, ele já tinha seu reinado estável, mas já que tardou, desde os 15, mais ou menos ele tinha entre 15 a 20 anos quando matou a Goliat e foi ungido rei por Samuel. Vamos pôr nele aí que ele tinha mais ou menos 18 anos, mais ou menos. Não se sabe ao certo, pero se especula. E ele tardou a ser rei, porque foi perseguido. Se não conhecem a história, eu já estou contando um pouco da história. E foi difícil a vida dele. E mientras foi difícil, Deus sempre esteve com ele e bendijo ele. Só que depois a vida dele quedou fácil. Ele foi rei, a gente o queria muito, como cantavam as canções. Saul matou suas milhas, pero Davi suas 10 milhas, como cantavam na canção. E assim quedaram muito felizes com Davi. Ele prosperou, e ele foi bendizido, e ele aumentou, ele ensanchou todos os territórios. Foi o único rei que conseguiu unificar a todo Israel e alcançar todos os territórios que Deus havia dado a Abraão, Isaac e Jacob. Então, foi muito grande, foi muito bueno. Pero começou a consentir-se demasiado e em sua grandeza, mais ou menos ele já tinha uns 20 anos de reinado, 15, 20 anos de reinado, porque quando ele assumiu ele tinha uns 30 e algo, e nessa ocasião ele já tinha quase 50 ou por aí. Ele, muito estável, ele começa a consentir-se. Isso passa em tua vida, em minha vida, vós, todos nós outros hemos cometido esse pecado algum dia, e se não hemos cometido, é muito seguro que o cometeremos. E isso é algo que não está bem. Não está bem porque está mal. E então, não vou falar do pecado do adultério em si, porque não vem a causa nombrar um pecado, porque pode dizer, esse pecado eu não cometo, eu amo minha esposa, eu nem penso nisso. Pero eu estou falando do pecado em si. Porque que dá tu pecado é outro, é omissão. Podemos pecar por omissão, por não ser. É enojo, tu pecado é avarícia, soberba, mentira, engano, bromas para a maldade, porque podemos bromear, por suposto, pero para a maldade, há vários versículos dizendo que não, porque isso é engano, não? É produzir engano no outro e danhar o outro, não? Então, diz o texto que, ele pecou com Betsabé, porque no ano que era para os reis e a guerra ele não foi, ele se consentiu, ele se deu seu prazer, ele pensou que estava tudo bem se ele quedara. Ao final, ele já havia hecho muito, já era o rei, já havia logrado muito. Estava na hora de os outros a serem por ele seu trabalho. Às vezes pensamos isso, não? Pero só que não. Nós outros vamos descansar allá arriba, em los cielos vamos descansar. Acá na terra é dor e crujir de dentes. É luta todos os dias. Temos que batalhar, temos que
e trabalhar. Por que Deus nos dá isso? Nos disse isso? Porque com o trabalho nós outros estamos ocupados também. Estamos ocupando em nossas vidas e não ocupando na vida dos outros. Tem muitos que, como diz Pablo, mulheres ociosas que vão de casa em casa. Isso é por quê? Porque não estava trabalhando. Se estiver trabalhando em sua casa, não ia ter nem tempo de molestar os outros, não? De ir na casa dos outros e churmear e ser todo tipo de mal. Olha que linda. Fica linda essa placita, me gusta. E então, Davi vai e adultera com Betsabé, Betsabé, como vou querer dizer, uma descendente de africana, uma morena hermosíssima, assim na Bíblia diz, pois ela é hermosa. E era morena porque sabemos que já vindo de África, por seu próprio nome, entendeu? Não sei se era descendente de Larena de Sabá, ou Larena de Sabá de Eja, não sei se era da família, não sabemos, não? Pero era de aí. E bom, ele adultera e tá tudo bem, tá tudo bem. Ele disse, bueno, não é problema, pero quando ela já disse que estava embaraçada, aí ele se os problema, claro, não? E ela morreu de luto todavia. Ele como rei, por que não pensou nisso antes, não? Porque ele quis o consentir-se, como um nene caprichoso, o grande adorador, não, de Israel, o tipo que era ovacionado, que era adorado pela gente, é um exemplo a seguir. Pero caiu nessa tentação porque tu e eu somos homens, estamos sujeitos às mesmas paixões. É como na Bíblia habla de Elias, que era um homem como tu e eu, sujeito às mesmas paixões, pero orou e o sol parou. Sabemos que o sol não parou, seguramente foi a terra. Pero bueno, desde lá a visão do observador foi o sol, por suposto, por isso está escrito isso. Eles todavia não entendiam toda essa tecnologia que temos hoje, que entendemos, podemos entender os movimentos da terra. Pero isso não vem ao caso. Vou vendo ao caso. Davi então se preocupou, aí ele se preocupou, porque nós outros não nos preocupamos por pecar. Tu e eu, nós outros adoramos pecar, o pecado é maravilhoso, não passa nada. Nós outros preocupamos em esconder nosso pecado, em que nos atrapem. E quando nos atrapam, em pecado, nós outros quedamos buscando o pecado de luto para poder acusar. Nós outros ponemos um montão de escusas e justificações. Uma pedrita cai no meu sapato. Escusas e justificações, por quê? Porque queremos ocultar o nosso, ou minimizar nosso pecado. Pero mano, tu pecado te seguirá. Meu pecado me seguirá a mim. Não é como? Solamente se nos arrependemos e a sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo mal. Como disse Jesus em 1 Juan, hijitos, não pequeis. Esperou a Juan para escrever isso, não? Pero se pecares, tem advogado junto ao Padre, Cristo Jesus, que é fiel para borrar os pecados e livrar de todo o mal, de todo esse dano que o pecado traz, não? Porque todo pecado traz dano em nossas vidas. E até aqueles que estão em oculto, aqueles que não sabemos, traz dano igual. E traz um dano mais grande todavia, porque creemos que somos invencíveis, somos intocáveis e nos consentimos mais e mais até o dia de agrandar e que nos caigamos em um agulheiro mais grande. Essa é a verdade. Pero bueno, seguindo aquele texto, Davi vai e se preocupa. E a piba quedou embaraçada. Pero Deus é tão bom com ele, não? Que dá uma oportunidade a ele, me dá a oportunidade que ele vê. Na verdade, deu a oportunidade de ele arrepender-se, não? De confessar e tudo mais. Pero ele viu uma outra oportunidade de cometer um outro pecado. Porque sempre é assim, quando pecamos, cometemos outro pecado para
tapar esse pecado. E como diz a Bíblia, em Salmos, um abismo chama outro abismo. Inclusive foi Davi que entendia muito bem disso. Foi ele mesmo que escreveu. Um abismo chama outro abismo. Então ele vai e chega a Urias, o marido, ele cornudo, não sabia, pobrezito. Ele estava já na batalha. O chavão era fiel a Davi. O chavão era del exército, general, o capitão, subcapitão, o general, valente dele, o tipo que quantas vezes guardou a vida de Davi, não? E ajudou a Davi nas batalhas. A hora tracionado por a grande líder. E Davi diz a ele, bueno, vai já, que dá com tu mulher te estranha. Porque ele queria que o chavão se acostasse com Ege quando nascer o filho, não? E vai atribuir a quem? A ele. Seguramente Salomão deveria se parecer muito com Davi, não sei. Creio eu, não? Porque Deus acha essas coisas, não? Deus acha essas coisas. Não derra nosso pecado assim. Isso é maravilhoso, porque nos dá a correção. E Deus corrige aquele erro que ama. Se Deus não nos amara, não nos iba corrigir. Então, o tipo diz, não, Urias diz, não foi, que isso? Contrário a qualquer um de nós outros, não? Se nós outros vinéssemos da guerra, o que mais quisermos era ver nossa mulher, nossa família, era passar uma noite tranquilo em casa. Ele disse, não, meus soldados estão já sem dormir, no campo de batalha, e Joacá desfrutando sexualmente. Não, eu não vou ser nada, não sou digno de tocar em minha mulher mientras meus soldados estão já. O tipo era fiel. Isso deve ter arrebentado mais a Davi, não? O tipo era fiel. E então ele vai e não hace nada. E volve à batalha. E Davi não vê outra oportunidade senão a de mandar uma carta para pôr o chavão na frente da batalha. Lógico que os que vão na frente, a probabilidade de morrer é muito mais grande. E mirar que Davi contando aí com a sorte, que lá tuvo, não tem sorte, hein? Tuvo sorte, será que foi sorte mesmo? Um tipo tirou a flecha ao voleio, a flecha entrou na hendidura da armadura. Que sorte, não? Só o que não. Às vezes cremos que tendo uma sorte, pero é o pecado, irmãos. Temos que sair do pecado, temos que deixar o pecado, confessar o pecado. Confessar a Deus, não me venha confessar nada a mim. Não. Confessar a Deus é pecado e deixar, orar, pedir força. É difícil. Eu tenho pecado, vós tenho pecado, todos temos pecado. Aqui não é aquele que não peca, não. O que não peca é varão perfeito. Já tem aí uma bendição espiritual muito grande, não? Imagina não pecar. Então, o resultado, Urias morreu. Davi deve ter quedado a ver tranquilo, não? Ver tranquilo. E seguiu sua vida. Passaram 2 meses. Nós outros cremos que no final do capítulo 11 de 2 Samuel, passa um dia e depois já vem Natan no outro dia, pero só que não. Passaram meses, passou tempo. E Deus falou ao profeta. Não estou dizendo que Deus vai quedar hablando oi a alguém de tu pecado, não. Quero ir tranquilo, não quero ir com medo, não. Tem muitas igrejas aí, muita gente que se diz profeta, pero na verdade é turma. E conosce o churmerio e usa isso de manipulação. Deus não quer dar hablando a nadie de pecado, não. Deus manda as pessoas para que bendezer. A correção de Deus é uma bendição. Porque Deus corrige ali o que ama. Se Deus te corrige é porque Ele te ama. Solamente por isso. Não tem nada a ver com o profeta Zoe querendo. Olha que lindo lá. Que lindo que estamos em primavera, não? As flores. Então, do que isso, Davi, foi
realmente quedar tranquilo. Só que Deus já estava preparando uma bendição para ele que era realmente ele ser, a bendição dele era ser exposto. Nossa bendição é ser exposto, que nosso pecado nos expõe, porque assim vamos a ser salvos. Assim vamos a ser salvos. Salvos desse pecado. Vamos ser livres. Salvos / livres, não? Vamos ser livres desse pecado. Porque se nós outros não somos expostos, muitas das vezes, quedamos presos aí, não podemos sair. Pero bueno, então esse resultado, já termino já, resulta que o livro dele pensa que é da malha. Ele quer dar malha, ele quer dar muito malha. Você vê que ele gostou muito da ideia. Lá a mulher já estava viúva, a hora ele poderia assumir realmente o erro dele com essa mulher e ele quedou muito mal. Diz na Bíblia que ele estava muito mal, assim nós vimos, orações e tudo mais. Pero não se arrependeu, não contou a verdade, não confessou o pecado. E que passou, teve que venir. Isso aqui era da estação, não? Parte da estação, estou aqui na placita. Teve que venir o profeta. O profeta conta uma história e ele queda reenojado com a história do profeta. Porque queda indignado. Quem poderia ser aquele tipo que isso, não? Tendo tantas ovelhitas, fogará uma ovelhita de aqui, que só não tinha uma ovelhita. Que chavão sem vergonha, horrível. De onde está esse tipo que eu vou cortar o coelho dele? Vou cortar o coelho dele, esse tipo é digno de morte. E que ironia, não? Que nós outros que julgamos os outros, é tão fácil com esses dois horritos eu mirar o outro, pero que difícil esses dois horritos mirar dentro de mim, não? Mirar meu pecado. E eu mirando o pecado do outro, eu acá, ironicamente dizendo, não, Davi, pero eu também lo hago, vós também você, nós outros. Eu barra nós outros, não? Então, Davi, mirando o pecado do outro, não pude ver seu pecado. E Natan disse, esse homem eres tu. Pero aí está a diferença do homem segundo o coração de Deus. Não é o homem que não peca, que não articula seu pecado, é aquele homem que se arrepende. E Davi se arrependeu realmente. Se arrependeu. O livro dele morreu. E ele saiu de luto. Aurevés, isso Aurevés, a gente não entendeu nada. Como que vai sair de luto? Seu irmão morreu agora. A gente estava de luto quando ele estava vivo. Pero ele se arrependeu. E por isso foi um homem segundo o coração de Deus. Nessa manhã, nos arrependamos e quedemos em propósito com o Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos bendiga muito. Nos vemos amanhã para mais um vídeo. Tchau, tchau.